Mateus capítulo 6. Estamos praticamente no último ponto de Mateus capítulo 6, o Sermão do Monte. Depois entramos no capítulo 7, que é o último capítulo que ele fala do Sermão da Montanha, ou o sermão que dá aí o que nós chamamos de nova aliança. Por quê? Porque ele estava definindo a aliança. Lembra que foi dito isso? Então agora eu estou fazendo isso. Lembra que foi falado aquilo? Então agora vai ser assim. Isso é a reforma da aliança. Quando nós vemos a palavra nova aliança em hebraico, não tem nada a ver com uma nova, mas tem a ver com a reforma da antiga aliança, ou seja, pontos da antiga aliança que foram reformados, que foram alterados, que foram modificados. Eu sempre uso esse exemplo, como a Constituição brasileira. Quando a Constituição ela passa por uma reforma, não se anula a Constituição. Ele tira pontos que não estão mais valendo e coloca os pontos que são agregados. Assim também, quando o Senhor diz, agora eu estou deixando essa nova aliança para vocês, ou seja, esse sermão do monte, para mim, isso digo eu, esses adendos da reforma da aliança, onde o Senhor estava dizendo, olha, lembra, era olho por olho, agora não será mais olho por olho, dente por dente, vida por vida, agora vocês terão misericórdia. Olha, lembra que foi dito que se você adulterar, você vai ter que ter 2 testemunhas para você ser culpado do adultério? Não, agora eu estou dizendo, nessa nova aliança, o Senhor está vendo a motivação do teu coração. Só do você pensar, você já está no ato de adultério. Lembra que foi dito que se você matar, você é assassino, mas tem que ter 2 testemunhas para poder te acusar e você ser culpado do assassinato? Então agora não. Agora você desejar o mal para o teu irmão, e agora quando você deseja o mal para o teu irmão, você é já culpado diante do Senhor do assassinato. Lembra que foi dito a respeito do não jures falsamente? Agora eu estou dizendo que você nem deve jurar mais. Então o Senhor está não quebrando, o Senhor está reformando alguns pontos que estão sendo colocados na lei. Então o Senhor não está abolindo a lei inteira e fazendo uma outra lei. Não, ele está dizendo que esses pontos estão sendo reformados para que possa ter agora para que possa funcionar nessa nova complexidade da palavra. Por quê? Lembra que ele disse, eu vim completar. Então agora, nesse completar da lei, precisa ter essa reforma da lei, precisa ter essa reforma desses pontos, desses fatores da lei. Amém? Então, capítulo 6. Verso 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não cegam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Igual de vós, que ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais dizendo, que comeremos, que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Eu vou ler agora na versão a mensagem, que diz assim:
Se vocês se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na sua mesa, ou o guarda-roupa está fora, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhe para as aves, livres, desimpedidas, não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas ao cuidado de Deus. E vocês valem muito mais do que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que vocês vão fazer diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhe pelo campus e observe as flores silvestres. Elas não se enfeitam, nem compram, mas vocês viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos irão parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele iria cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor para vocês? Quero convencê-los a relaxar e não se preocupar tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim o cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Oriente sua vida de acordo com a realidade e a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupe com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupe quanto ao que Ele pode ou não pode, o que se pode ou não pode acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para te ajudar. Amém? É bem mais completa, bem mais explicativa, né? Essa chama a mensagem, tradução à mensagem. Então, o Senhor está dizendo o seguinte: irmãos, não se preocupe com as coisas dessa vida. Não se preocupe com o dia a dia. Entenda o que eu estou dizendo. Não é se preocupar com o teu futuro. Aí eu tenho que viver uma vida sem preocupação. Ele está dizendo, não... É a mensagem, eu respondi, né? Não se preocupe quer dizer, não gere preocupação. Essa seria a palavra que o Senhor está dizendo. Ele não está dizendo para que você não pense no futuro, mas ele está dizendo que você pare de carregar e gerar preocupações para o futuro. Pare de gerar uma expectativa frustrante do futuro. E aí, queridos, ele começa a explicar algumas coisas. Em alguma delas, ele começa a colocar o se preocupar com vestir e com comer. Ele começa a dizer da ansiedade da vida. Essa é a palavra. O Senhor coloca alguns fatores, mas o que eu mais quero frisar aqui é uma coisa chamada ansiedade. Então ele começa dizendo, por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vida. Esse é o tema central que o Senhor traz. Não ande ansiosos pela vida. E a palavra ansioso aqui é estar preocupado com os cuidados da vida. Está preocupado procurar promover os interesses da vida. É isso que ele está dizendo. Não procure promover os interesses da vida. Procure o reino de Deus. Lembra que nós estamos numa série de palavras que o Senhor está falando. E essa série de palavras vamos lá. Quem lembra aí? O tesouro do céu, ele começa, né? Ele começa falando do tesouro do céu, que a gente falou. Depois, ele fala da luz e das trevas, ou seja, os nossos olhos. Depois ele fala dos dois senhores, e aí ele termina esse capítulo dizendo isso. Querido, pare de querer promover
os aspectos e os anseios da vida. Pare de alimentar os aspectos e os anseios da vida. E aí eu volto para a palavra anterior. Sabe por quê? Porque se os teus olhos têm a luz verdadeira, a tua vida está fora dos anseios dessa vida. Todas as nossas preocupações estão naquilo que nós vemos. Todas as nossas preocupações estão naquilo que desejamos. E é isso que ele está dizendo. Olha, pare de olhar para aquilo que a vida está proporcionando, porém essa vida medida conforme a estrutura mundana e satânica, que começamos a observar e querer isso para nós. E aí começa a vir a ansiedade da vida. Toda a ânsia que temos é por causa de níveis de comparação. E eu começo o Senhor dizendo os níveis de comparação que nos traz a ansiedade da vida. Exemplo, por que você está preocupado? Jesus está dizendo isso. Por que você está preocupado? Vamos lá. Você não está comendo? Você não está vestido? Você não está morando? Mas por que você está com o teu coração ansioso? É porque você não está comendo o que o teu vizinho está comendo. Por isso, te gera uma ansiedade. Você não está vestido o que o outro está vestido. Por isso, te gera uma ansiedade. Você não está tendo aquilo que o outro está tendo. E aí, por isso, te gera uma ansiedade. Então, na verdade, a ansiedade da vida está mais no nível de comparação e desejos da carne do que realmente suprimento de Deus. Vou colocar aqui, se todo mundo vivesse no jardim, todo mundo tinha como que eu posso dizer? O look peladão, quem estaria preocupado com o vestido da moda? Ninguém. Porque ninguém estava vestido. Então, se ninguém estava vestido, se ninguém estava com um tipo de roupa, ou se todas as roupas fossem folha de bananeira, querido, ninguém estava preocupado com roupa, era só ir lá pegar e vestir. Mas o problema é que todos nós estamos sempre olhando o outro, sempre olhando aquilo que o outro está fazendo, sempre olhando aquilo que o outro está tendo, sempre olhando a conquista do outro, e isso gera em nós, então, uma inveja. E essa inveja nos gera a ansiedade. Esse é o problema. O Senhor está dizendo, olha, acalma o teu coração. Ele sabe o que você precisa. Mas o problema é que você está buscando em Deus, não é o que você precisa. Você está buscando em Deus, na verdade, aquilo que você está vendo o outro tendo. Mas nem tudo aquilo que o outro está tendo, você precisa. Já parou para pensar nisso? Ou seja, cada um tem o seu suprimento da parte de Deus conforme as suas necessidades. O Senhor diz isso. A cada um ele entrega conforme for útil. Eu vou dizer aqui a ansiedade da vida em relação aos dons ministeriais. Irmãos, vamos lá. Aos dons ministeriais, o Senhor te dá conforme você precisa. Ah, mas o irmão lá faz isso, faz aquilo. Tudo bem, mas o irmão faz isso, faz aquilo porque ele precisa. Porque ele está se movendo assim, 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 assim. E você ainda não. Então, se você não está ainda assim, para que você precisa? Aí você fica com ansiedade. Aí você vai buscar Deus com ansiedade. Senhor, eu quero. Mas para que você quer se você não precisa? Aí você gera uma preocupação. Então, em tudo, o Senhor está dizendo, né? Depois a gente vê essa longa história de Jesus, mas para mim o tema central disso é por que você está enchendo o teu coração de ansiedade naquilo que você está invejando outros. Tira isso do teu coração. Arranca a ansiedade de dentro de ti. Lança isso fora. Porque se você parar para pensar, Deus cuida demais da gente. E Deus cuida demais do ser humano, e Deus cuida demais de todas as coisas. Duvido, querido, duvido. Se você nunca olhou para a natureza e diz, uau, olha o cuidado de Deus, que lindo. Quem nunca fez isso? Olha como Deus cuida, olha como Deus faz, olha como Deus é lindo.
Eu creio que muitos já assistiram esses programas animais e vejam, nossa, como Deus é perfeito, como ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. Que lindo! Ou seja, nós sabemos que Deus cuida nos mínimos detalhes da vida de todos os seres, mas nós estamos preocupados com a nossa vida. Não é porque nós não temos alimento e sustento, é porque nós temos, na verdade, inveja daquilo que está acontecendo na vida alheia. E aí, querido, vem algo tremendo. E aí vem algo onde nós estamos sempre preocupados. Tem um texto de João que Jesus é joia, né? Deixa eu pegar aqui. O final do livro de João, o Evangelho de João. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, João 21, Evangelho de João 21. Jesus ele fala para Pedro do jeito que Pedro irá morrer, certo? Jesus fala assim, você será levado e tal, que ele fala assim, do jeito que Pedro teria que glorificar Jesus. O tipo de morte que Pedro glorificaria Jesus. Aí para João, ele falou outra coisa. Vamos lá, quer ver? Versículo 18. 21, 18. Em verdade digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Quanto, porém, fores velho, estenderá as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Então, vamos lá. Pedro tinha acabado de receber a notícia do jeito que ele ia morrer. Imagina. Né? Jesus está dizendo, segue-me, você vai morrer assim. Lindo isso, né? Aí ele continua. Então Pedro, voltando e viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, Pedro ia e João estava vindo atrás. A qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntou, Senhor, esse é o traidor, né? Que foi João que pediu. Vendo, pois, Pedro perguntou, Senhor, e que jeito João vai morrer? Ou seja, ele já estava sabendo do jeito que ele ia morrer. Aí ele pergunta para Jesus, Jesus, e João, vai morrer como? Me fala aí. Ó, a ansiedade da vida, né? Me fala aí. A ansiedade, ele não teve ansiedade do jeito que ele ia morrer. Ele estava ansioso para saber o jeito agora que João ia morrer. Como que João vai morrer, Senhor? Como que ele vai morrer? Mostra para mim, Senhor. Porque isso não é justo, só eu morrer desse jeito. Como João vai morrer, Senhor? Como? Fala para mim. Aí Jesus responde, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Irmão, quantas vezes Jesus fala isso para nós, né? Senhor, por que o Senhor está dando isso para o fulano? Que te importa? Só segue-me. Ai, Senhor, por que isso está acontecendo comigo e não está acontecendo com o outro? Que te importa? Você segue-me. Você entendeu que Jesus está aqui dando um... Pedro, para de ficar ansioso pela vida dos outros. É isso que o Senhor está dizendo aqui a respeito da ansiedade da vida. Veja que a ansiedade da vida está mais ligado ao me preocupar com a vida alheia do que, na verdade, me preocupar com as coisas que eu tenho ou que eu não tenho.
Então, Pedro, ele acaba de receber a notícia de como ele vai morrer, e ele já está, e aí, Senhor, e João vai morrer como? Vai morrer como? Vai morrer como? Vai morrer como? Como João morre? Como que João morre, Senhor? Me fala, me fala. E aí o Senhor fala assim, Pedro, deixa eu só falar uma coisa séria para você. Eu não vou te falar o que te importa, cara. Não te importa se ele vai morrer ou se ele não vai morrer. Não te importa se ele vai ser arrebatado ou se ele vai ser transladado. O que importa é que você vai morrer assim para mim. Então, simplesmente pega a tua cruz e segue-me. Para de ficar olhando o que vai acontecer com a vida dos outros. Pare de ficar olhando aquilo que está sujeito à vida dos outros. Pare de ficar olhando aquilo que está acontecendo na vida alheia. Para de criar ansiedade daquilo que é alheio e começa simplesmente a fazer o teu propósito para comigo. Segue-me e pronto, acabou. Para de olhar as coisas que estão dando certo na vida de alguém ou dando errado na vida de outro. Você simplesmente ore por eles e segue-me. Então, esse último capítulo, assim dizendo, de Mateus 6, é exatamente isso. Para de ficar ansioso. Para de ficar ansioso daquilo que você está comendo ou não está comendo. Porque, na verdade, você não está ansioso para aquilo que você está comendo. Porque você tem comida em casa. Você está ansioso por aquilo que você está com uma expectativa em comer. Você não está ansioso por aquilo que você vai vestir. Você está ansioso por aquilo que a moda está dizendo que temos que vestir. Você não está ansioso por aquilo que por aquilo que a vida tem que dar. Você está ansioso por aquilo que as pessoas estão vivendo. Então para de ser ansioso e simplesmente segue. Procure a justiça, o reino e a shalom. E o Senhor sabe de tudo que você precisa e no momento que você precisa. Então, só segue. Ponto. O Senhor então termina falando dessa lista de não ter dois senhores, de não andar com os olhos nas trevas, com a luz das trevas, de não ter tesouros, ou seja, não acumular coisas na terra, mas você investir os teus acúmulos no céu. Ele termina dizendo, não fique olhando para o lado e isso gerar uma ansiedade dentro de você. Se você não tivesse a ninguém a se comparar, você nunca estaria ansioso. Se você não tivesse ninguém a se comparar, você não estaria ansioso. Nunca estaria ansioso. Nunca. Se você não tivesse uma base de comparação, você estaria achando que você estava bem. E aqui, queridos, entra diversas coisas que nós podemos conjecturar. Por exemplo, por que muitas pessoas só gostam de andar com pessoas menos favorecidas? Não falo nem financeiramente, até mesmo em revelação. Ou por que elas gostam de andar com pessoas sempre que são menores? Por quê? Porque ela se sente bem. Porque ali ela não entra em nível de comparação com superioridade. Eu me sinto bem aqui. Porque aqui eu consigo ser o grande. Mas tem muitas pessoas que não gostam de andar com pessoas que sabem mais, entenda, porém nunca trarão nada para ela. Porque tem gente que gosta de andar com pessoas que sabem mais, mas porque ela pensa que essa pessoa vai recompensar ela, por isso ela busca esse tipo de pessoa. Mas eu estou dizendo agora do invejoso. Ela nunca vai andar com pessoas que estão acima daquilo que ela pensa como irmão. Estou dizendo irmão. Não por superioridade de paternidade ou coisa de irmão. Eu não ando com irmãos que têm o mesmo entendimento que eu, ou acima. Por quê? Porque essa pessoa me constrange. Então, eu prefiro andar com pessoas que eu possa ensinar, que eu possa me derramar, porque eu não tenho nível de comparação. Eu não fico comparando a minha revelação com ela, não fico comparando a minha vida com ela, não fico comparando a minha fé com a dela. Eu não me comparo. Então, eu não tenho esse nível de comparação, por isso eu não estou ansiosa. Você entendeu? Então eu tenho que aprender, querido, a conviver em todos os sentidos e sempre estar andando e visionando muitas coisas para que eu não fique ansioso com as coisas que estão por vir. E nem das coisas que passaram. E nem por aquilo que está acontecendo. Simplesmente viva a tua vida e, como Jesus diz para Pedro, o que te importa, a vida alheia.
Amém? Nada te importa. Só viva a tua e bola para frente. Amém, queridos? Que você possa tirar o teu coração de toda ansiedade, que você possa tirar o teu coração de toda comparação, que você possa tirar o teu coração de toda concupiscência e anseios e desejos desse mundo. Tira tudo isso e aí você vai conseguir viver uma vida sem ansiedade. Toda vez que você começar a sentir ansiedade, lembre-se, você está querendo comparar a tua vida a alguma situação de alguém ou algum fator que está ao teu lado. Tira esse nível de comparação que a tua ansiedade vai embora. Amém? Porque se você for ver, você está sendo suprido, você está sendo nutrido, você está sendo cuidado, você está sendo assistido por Deus em todos os momentos. O grande problema é a comparação daquilo que me cerca, que aí vai parecer que Deus não está cuidando de mim. Exemplo, se nós morássemos perto de um Salomão, a gente ia falar que Deus odiava a gente, né? Não é verdade? Se nós morássemos perto de um Salomão, nós ia falar, Deus me odeia. Porque Salomão tinha riquezas, tinha sabedoria, tinha tudo isso. Fala, não, Deus me odeia, porque eu não tenho nada que esse homem tem. Né? Então, a gente só vai achar ou pensar naquilo que Deus está fazendo quando a gente tira todas as bases de comparação. Aí a gente vai ver o quanto Deus está sendo bom para conosco, o quanto Deus está sendo tremendo para conosco. Tire todo mundo do teu redor, tire da tua cabeça assim, todo mundo do teu redor, e olha a tua história, do começo da tua história até agora, e veja se Deus não está, dia após dia, te direcionando para coisas tremendas. Você vai ver que dia após dia o cuidado de Deus está totalmente ativo na tua vida. Mas quando você coloca agora todo mundo de novo, aí você vai ver, mas tá bom, mas não tá igual fulano. Tá bom, mas não tá igual Beltrano. Ah, minha vida tá boa, mas a igreja do fulano tá melhor, né? Os membros do fulano tá mais não sei o quê, a casa do fulano tá mais bonita, o fulano tá desfilando de carro novo, o ciclano tá comendo no restaurante, o Beltrano tá com a roupa da moda, então eu não estou sendo cuidado por Deus. Você entendeu? Então, a ansiedade geralmente é ligada pelo nível de comparação. Pare de se comparar e você verá a glória de Deus todos os dias na tua vida de uma maneira extraordinária. Deus tem cuidado de você. Amém? Que o Eterno te abençoe. E, perdão, eu termino aqui dizendo o seguinte. Se arrependa, pagão. Amém? Mas como assim, apóstolo? Sim, porque ele diz exatamente isso. Porque só os gentios se preocupam com essas coisas. Amém, queridos? Então, ele termina dizendo exatamente isso. Se você está no nível de inveja, se você está nesse nível de comparação, se arrependa, gentio, pagão, se arrependa, pecador, e vai para o reino de Deus. Porque você vai ver que você não vai precisar desse tipo de preocupação. Se você anda preocupado com as coisas dessa vida, você não passa de um mísero pagão que precisa entrar no reino de Deus. Nossa, apóstolo, o que é isso? Sim, querida, é Jesus falando, não sou eu. Então se arrependa, pagão, e vai buscar o reino de Deus. Amém? Que você possa colocar o teu coração no Senhor. Ele termina, né, dizendo isso lá no verso 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, está preocupado com o cuidado, é a mesma palavra. Está cuidando, preocupar ou promover o interesse de alguém, ou cuidar ou providenciar as coisas do teu dia de amanhã. Relaxa, o Senhor vai cuidar de você. Creia, você está no reino dele, você está buscando o reino dele, porque muito que nós estamos dizendo que é prova, não é prova, é a escola. Muitas coisas que nós estamos dizendo, eu estou em provação, não é provação, é escola. Muitas coisas é que você teve muita oportunidade, volto para a mensagem anterior, de acrescentar um depósito no céu e você não acrescentou.
Muitas vezes você teve a oportunidade de gerar a tua conta bancária celestial e você não gerou. E aí agora chegou o tempo que você precisa socorrer o INSS do céu e você não tinha, você não pagou, né, como diz assim, você não recolheu os teus impostos, você não recolheu aquilo que era para recolher e agora você não tem direito. Parece meio estranho, mas é assim, queridos. Se você, por exemplo, como cidadão brasileiro, você tem que contribuir com o teu INSS e um dia, se você precisar, você então pode ir lá, né? Sofreu um acidente, então você vai ficar parado. Nesse tempo você vai ficar parado, você aciona o INSS, e esse INSS te retribui o salário que você ficou parado. Sim, às vezes, infelizmente, no Brasil não funciona, uau, aquelas maravilhas, mas estamos dizendo, por exemplo, do que está escrito. Assim é para acontecer. Por quê? Porque você fez um caixa, você fez uma conta, você fez um depósito, e esse depósito agora está sendo revertido em ganho para você. Você fez um depósito e esse depósito está agora revertindo em ganho. Assim também acontece no céu. Então eu te pergunto, quais são os depósitos que vocês estão fazendo? Quais são as obras que estão acrescentando esse depósito? Quais são as atitudes que estão acrescentando esse depósito para que o dia que você estiver em um dia mau, esse depósito te sustenta, ou seja, ele é revertido para você em ganhos. Às vezes você nunca levantou esse depósito, você nunca pagou INSS, você nunca pagou os teus tributos, você nunca contribuiu com a previdência. E aí você chega dos teus 50 anos, 60 anos e diz assim, é injusto, né? Eu agora estou aqui morrendo de fome, o governo é injusto. Será que é injusto ou que você foi irresponsável e desleixado na sua vida? Você entende aqui? Nós não nos preocupamos. Esse tipo de preocupação não é o tipo de preocupação que o Senhor está dizendo. O tipo de preocupação aqui é, eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Eles vão levando a vida de qualquer jeito, e o dia que eles precisam, eles vão culpar Deus das injustiças. Não, agora chegou a conta. E se chegou a conta, e aí? Você tem saldo para pagar essa conta? A questão é essa. Esses tempos eu estava ministrando e o Senhor me deu essa palavra. Irmãos, descubra o teu chamado e o teu ministério bem cedo. Vocês que estão me assistindo, descubra quem vocês é agora. E haja conforme o chamado que você tem. Amém? Descubra quem você é e haja conforme esse chamado. Isso daí está lá em Efésios. Abra aí, Efésios 3. Efésios 4. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha o que ele está dizendo aqui. Ande de modo digno do teu chamado. Se você olhar no Efésios 4, é quando o apóstolo vai falar dos 5 ministérios, verso 11. E ele deu uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então ele diz, ande de modo digno do teu chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando. A palavra suportar aqui não é eu suporto esse irmão, não. Suportando é dar suporte, é ser um suporte a esse irmão. Por quê? Eu aqui vou dizer agora como um pastor que apacenta ovelhas. Já vi várias vezes pessoas que, quando eram membros de igreja, viveu uma vida
desleixada. Vivia uma vida descompromissada, relaxada, só dava trabalho, só tomava decisão errada. Isso gera uma imagem para ele. Isso gera uma referência. Esse irmão aí, esse irmão é problemático para dedéu. Nossa, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo. Mas tudo bem. Um dia ele se conserta e o Senhor fala assim, unge esse irmão a pastor. Beleza. Ungimos o irmão a pastor. Mas deixa eu te dizer, agora esse irmão é pastor, apóstolo, evangelista, mestre, qualquer coisa. Mas ele não tem mais dignidade, ou ele não tem mais, ele não tem mais, vou colocar, imagem dentro da congregação. Porque ele já criou uma atitude, uma imagem tão ruim a respeito das atitudes que ele toma, porque ninguém agora mais confia nesse irmão. E para que possa gerar uma confiança nesse irmão, vai demorar anos, às vezes, para ele poder tirar essa imagem que ele construiu, para gerar uma outra imagem. Aí ele fica, porque ninguém me honra nessa igreja, porque essa igreja só me humilha. Não, querido, sabe o que aconteceu? É que você foi tolo no teu dia a dia e você não fez o depósito no céu e você não gerou um modo digno de andar conforme o teu chamado. Ou seja, você sabe que você tem um chamado, ande de modo digno desse chamado. Ah, o Senhor me chamou para ser um libertador. Aí a pessoa é a mais fofoqueira que tem dentro da igreja. Você acha que as pessoas vão confiar em você a contar os problemas, irmão? Nunca! Não, mas eu já mudei, apóstolo. Sim, querido, mas até você mostrar que você mudou, vai um tempinho, viu? Por quê? Porque é mais ou menos assim, né? Se você só toma decisão errada, se você só toma decisão desacertada, como você vai ser agora um guia de pessoas no ministério pastoral? Até o dom está sobre você, sim, o teu chamado está sobre você, mas, querido, até a gente conseguir ver isso, vai demorar um pouco. Por quê? Porque você não andou de modo digno do teu chamado. Por isso, o que você é? Já ande de modo digno para que isso seja antes mesmo de ser, para que possa. Mas aí eu escuto uma coisa, eu não estou nem aí para aquilo que as pessoas pensam. Tudo bem, querido, mas não esqueçam que o teu chamado, ele é para as pessoas, não para você. Então, como eu não vou estar nem aí para aquilo que as pessoas estão pensando se o meu chamado é para as pessoas? E se o meu chamado é para as pessoas vão ter que aceitar o meu chamado, senão o meu chamado não vai ter serventia nenhuma. Agora, sim, todos vão concordar com o meu chamado? Não. Todos vão aplaudir o meu chamado? Não. Vamos ter, sim, as suas, como que eu posso dizer, as suas afrontas, os seus confrontos, vamos. Mas, querido, o meu chamado tem que influenciar alguém, porque senão não vale a pena o meu chamado. Se o meu chamado não influencia ninguém, o meu chamado é inútil. Se eu sou algo que ninguém pode usar, então não tem validade. Por isso, eu falo isso com toda clareza. Querido, faça o depósito. Apóstolo, o que tem a ver? Tudo. Porque a nossa ansiedade, às vezes, aqui, com nós aqui, muitos estão ansiosos pelo ministério. Muitos estão ansiosos pelo dom ministerial. Mas aí eu te pergunto, querido, você está andando de modo digno desse chamado? Você está andando de modo digno, fazendo os depósitos para que as pessoas digam, olha, o fulano realmente cabe a isso, esse fulano é uma pessoa digna de aceitação. Às vezes, você andou tão tolamente que quando chega no teu momento de exercer teu chamado, você já está desabilitado para ele. Por quê? Porque você já construiu muitas coisas. Assim eu falo em todas as áreas. Área da economia, você nunca se preocupou com a tua economia, aí chega o dia mal. Aí, meu irmão, chegou o dia mal, você não fez os depósitos. Você não se preocupou com o INSS a vida inteira, e quando chega com os teus 40, 50 anos, você vai dizer que o governo é ruim, que não te dá aposentadoria. Você entende? Nós não planejamos. Esse tipo de planejamento Jesus não está condenando. Jesus está condenando o nós ficarmos olhando para a vida alheia e desejando o que os outros têm e dizendo, Senhor, o Senhor não é bom.
Por quê? Porque os outros estão vivendo bem e eu estou sofrendo. Mas aí, querido, esse sofrimento, em muitos casos, são sofrimentos causados pelas minhas próprias mãos e não vindo da parte do Senhor. E o Senhor, sim, tem misericórdia de nós. O Senhor ainda nos supre, o Senhor ainda cuida de nós, o Senhor ainda nos livra de muitos maus pela grande e infinita misericórdia dele. Porém, o plano de Deus, tanto Jesus fala, apóstolo Paulo e todos os outros, o plano todo de Deus é: ande de modo sábio. Ande de modo sábio. Saiba tomar as decisões corretas. A ansiedade é o inimigo da sabedoria. E sabedoria não é o acúmulo de conhecimento. Sabedoria não é um acúmulo de inteligência. Sabedoria não é um acúmulo de informação. Sabedoria é como aplicar no meu dia a dia tudo o que eu sei. Isso é sabedoria. Amém? Sabedoria é como tomar as minhas decisões. Então, como as minhas decisões são tomadas todos os dias, isso define meu nível de sabedoria. E se você é sábio, você não é ansioso. Se você é ansioso, você é tolo. Então, a tolice pode ser medida pelo nível de ansiedade que está no teu coração. Amém? Porque o tolo vai se comparar. E o Senhor várias vezes está através de Salomão falando isso, né? Não sente na mesa e fique invejando. Não sente na mesa dos grandes e inveja os seus banquetes. Porque muitas vezes são banquetes de iniquidades. Então ele fala sempre isso, não inveje as coisas dos outros, não inveje o banquete do outro, não inveje a vida do outro. Aí nós vemos o Salmo de Asaf, eu quase me desviei quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, eu quase me desviei dos caminhos, ou seja, ansiedade. Tudo isso está ansiedade. Jesus está nos dando essa chave. Cuidado com isso. Seja sábio. Ande sabiamente. Faça as coisas acontecer. Toma as decisões corretas. E muitos maus vão ser evitados. Muita dor de cabeça você não vai ter. Ande sabiamente. Decida todos os dias, conforme a palavra do Senhor, sabiamente. E aí você vai ficar tranquilo, na Shalom, vendo o cuidado de Deus em todos os momentos. Amém? Que o Senhor ministre sabedoria ao teu coração, tirando toda tolice e toda ansiedade. Mas que o Senhor possa te revestir com espírito de sabedoria, para que você tome as decisões certas todos os dias. Que o Eterno te abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.